3.2 Morfologia. Continuaremos a unidade 3, Níveis da Linguística, focados nos aspectos micro, expandindo agora para morfologia. Nós já vimos a fonética e a fonologia, são as menores partes, e agora, dando continuidade a um pouquinho mais amplo, que é a morfologia. Estudaremos como a morfologia entende seus componentes, seus aspectos. Morfema é a menor parte que tem significado, atrelado a esse pedaço de palavra. Não pode ter outra divisão menor que essa. Não existe outra. Na frase, a menor parte com significado é o morfema. É a primeira. É o primeiro nível. A partir disso, tem outras combinações com mais significado e isso se amplia. Mas a menor, a principal, que está ligada à palavra, é o seu morfema. É essa parte. A palavra é composta de vários morfemas. O morfema raiz é a base. É a parte base da palavra. Em uma lista de palavras, nós podemos ter sim, um morfema raiz igual e outro morfema, então, sendo modificado, formando várias palavras. O que isso quer dizer, um morfema? O que é? Então, explicando detalhadamente, ele é a regra de produção de sinal, de palavra. Então, o sinal, cada sinal, cada palavra, tem intrinsecamente uma organização, que são morfemas, que compõem essa palavra. Os morfemas compõem a palavra ou o sinal. E nós temos então um morfema raiz. E a partir do morfema raiz temos um morfema adicional, um morfema agregado. E a partir disso são construídas palavras e agregando novos morfemas e modificando. Então como que isso acontece? Essas combinações, como esses morfemas se combinam? Tem regras e tem toda uma estrutura disso acontecer. No discurso, na língua oral, assim como na língua de sinais. Vou apresentar para vocês em português para entenderem melhor como vocês aprenderam, às vezes já na escola, mas esqueceram. Mas, de verdade, temos essa organização intrínseca da palavra em língua portuguesa. Por exemplo, a palavra cozinheiro é a pessoa que cozinha. Cozinheiro. Então temos dois morfemas nessa palavra. O cozin até o H e o eiro são morfemas distintos. Esse primeiro morfema, cozin, ele pode se combinar de diversas formas com outros morfemas. Então esse é o morfema principal, é o raiz. Porque ele se combina, por exemplo, ele pode se combinar com AR, cozinhar, ele pode ser o cozinha. E ele pode ser, então, o raiz ele pode se transformar em várias outras palavras. Por isso, ele é o principal. E o que isso significa? Que ele tem o significado da cozinha propriamente dito. E os outros morfemas vão trazer um outro significado. Por exemplo, o eiro tem o significado de pessoa. O a tem o significado de local. E o ar tem o significado do verbo, da ação. Então, esse morfema que é anexado, que se combina, traz um novo significado ao morfema raiz. Então, nesse exemplo do cozinheiro, se eu retirar o eiro, que é esse morfema adicional, e trazer outro morfema raiz, ele produz uma palavra também. Por exemplo, bombeiro. Então, o morfema raiz bomb. Assim como o ferreiro, morfema raiz fer. E assim eu posso fazer
inúmeras combinações, como jardineiro. Então, o mesmo morfema final, eu posso modificar o morfema raiz e trazer inúmeras novas palavras. Esse é o trabalho, esse é o estudo que nós fazemos na área da morfologia. Isso é um exemplo da língua portuguesa que eu mostrei para vocês. Como é a morfologia nas línguas de sinais? Temos pesquisas mundo afora, nas diversas línguas de sinais, sim, e também aqui da língua brasileira de sinais. Vocês podem ver, por exemplo, um livro que eu escrevi há pouco tempo, em 2019, mostrando diversas outras pesquisas organizadas neste livro aqui do Brasil. Um exemplo, vou usar a casa, que é um exemplo que nós já usamos na aula anterior. Casa e casas. Aqui, neste significado, nesse contexto, um sinal só significa sim, é singular. Casa. Se eu repetir o sinal, eu dou o sentido de casas, de plural. Casas, casas. Assim como quadro. Um quadro, no singular, e vários quadros, quadros, plural. Adicionar essa repetição de movimento é um morfema, é adicionar um morfema que traz significado de plural. Então, nós temos o morfema raiz, que é casa, e o morfema agregado, que é a repetição do movimento, que traz esse sentido de plural. Essa é a marca do morfema. Um exemplo aqui na língua brasileira de sinais. Vocês lembram que nós estudamos anteriormente também? Eu mostrei para vocês a fronteira entre a fonologia e a morfologia, e dei esse exemplo com esse morfema aqui, dessa configuração de mão, de tela, de queijo, de balada, novamente, ter, não ter. Essa configuração de mão, dentro da fonologia, produz esses diversos sinais, pensando nela como um fonema. Mas se nós trouxermos essa configuração de mão como morfema, ela produz inúmeros sinais tendo esse sentido de tela. Lembra que eu já expliquei na aula anterior? Vou mostrar então uma foto para vocês entenderem e fixarem melhor esse exemplo dentro da morfologia. Então, vocês observaram nas imagens que foram apresentadas aqui, videoconferência, ambiente virtual e hipertexto. Esses três sinais produzidos com essa configuração de mão. Parece que precisa dessa dependência dessa configuração de mão, porque é um morfema raiz, é um morfema principal que produz os sinais de videoconferência, ambiente virtual e hipertexto. Esse morfema da língua de sinais, língua brasileira de sinais, é o que tem a menor parte que tem significado. Isso tem que ficar claro. Às vezes parece meio complexo, né? Entender como configuração de mão, a configuração de mão como fonema ou como morfema. Se tem significado dentro do sinal, ou seja, se aquele parâmetro pode produzir outros sinais porque ele tem um significado implícito, é um morfema. Então, a morfologia na Libras já iniciou seus estudos e tem crescido muito no Brasil, com diversas descobertas diferentes. Por exemplo, temos, vocês viram essa configuração de mão que eu mostrei para vocês, mas também existem outros exemplos. Por exemplo, aqui, papel. Veja só este morfema, essa configuração de mão. Essa configuração de mão, ela produz, por exemplo, sinais diversos. Uma lista, entendimento, entender, né, estudar, esses sinais. Diversos sinais são produzidos com essa configuração, isso no aspecto fonológico. Mas se nós trouxermos para a área da morfologia, papel, documento, jornal, essa mesma configuração de mão produz inúmeros sinais. Por quê? Parece que ele é a base para papel, para documento, para jornal.
Se nós colocarmos essa configuração de mão na vertical, temos lei, decreto, regras, lista. Então, essa configuração de mão parece algo que está aqui como base para você adicionar conteúdo. Coisas, adicionar coisas. Isso já tem um significado intrínseco nessa configuração de mão, por isso ela se torna um morfema. Vocês podem ver mais exemplos no meu livro, né, de Ronice Quadros de 2019, e também vocês podem ver no material da Viotti do ano de 2008, que está no material de estudo linguístico do Letras Libras e tem foco em como a morfologia está atrelada aos estudos linguísticos nessa disciplina através desse link. Então, a unidade 3, nós vimos a fonética, a fonologia e a morfologia. Do menor para o maior, níveis da linguística. E nós vimos com foco nas menores partes, ou seja, nos aspectos micro. E como essas menores partes formam uma palavra, formam um sinal. Mas percebemos que na área da linguística, em uma e outra, ou seja, nas duas áreas, também temos os aspectos visuais espaciais. Mostramos já inúmeras pesquisas, tanto das línguas orais que existem, mas também com influência da língua visual espacial. Porque, ou seja, específico da língua brasileira de sinais, das línguas de sinais, que foram encontrados diversos aspectos de fonologia, morfologia, próprios das línguas de sinais. E também inúmeras características por sua modalidade gestual visual detalhada, com influência do corpo, com influência do aspecto visual espacial. Isso está posto na teoria. Vocês podem ver também um material que eu, Ronice, organizei em 2021, Gramática da Libras, disponível nesse link. Os níveis linguísticos menores, em resumo, foi o que eu apresentei para vocês agora. Nós estudamos a parte 2, especificamente a morfologia. Primeiro eu expliquei o que é morfologia, dei exemplos em língua portuguesa e mostrei alguns exemplos em Libras, mas de uma forma geral. E como a morfologia está posta para as línguas de sinais.